quando eu passei em medicina, eu não recebi apoio do meu pai, da minha mãe, eu tive que me virar. Eles deram parabéns, nossa, que legal que tu passou em medicina. Mas te vira, é contigo. Tem colegas meus na medicina que o pai vendeu a casa. Eu consumo conteúdo em inglês, né? Um dos meus mentores, o Jim Quick, ele é um americano. Então, pô, o cara tem muito conhecimento de performance mental, de neurociência. E com esse conhecimento do inglês, eu consigo acessar essa informação, eu consigo fazer um download dos pensamentos dele, né? E eu pego esses conhecimentos e compartilho com vocês, né? Então, acredito que no longo prazo a gente vai evoluir bastante nesse aspecto de mentalidade, de educação, de aprendizagem, né? As pessoas parar de achar que o cara vai ficar rico do dia para a noite, que o cara vai acontecer um milagre na vida dele, que ele tem que esperar alguém. Não, ele vai ter que estudar, ele vai ter que adquirir conhecimento, ele vai ter que se movimentar para ele conseguir vencer na vida, né? Porque nós temos uma desigualdade social, uma mobilidade social muito baixa. O cara nasce pobre e morre pobre. Por exemplo, se tu pegar o histórico da minha família, tu pega lá meu bisavô, nasceu pobre, né? Na verdade, ele era filho de escravos, então nasceu pobre. O meu avô nasceu pobre, morreu pobre, meu pai também, entendeu? Então a minha geração agora que está começando a mudar, né? Então eu estou começando a investir em conhecimento, tirando aquela mentalidade de pobreza. O que é a mentalidade de pobreza? É tu tem dinheiro para o final de semana no churrasquinho, para cervejinha, mas você acha caro um livro de R$ 50. Sim, sim. A educação quebra o ciclo da pobreza, né? Quebra bastante. E aí quando a gente começa a entender isso, Matheus, a gente começa a entender por que o rico vira rico e o pobre vira pobre. Por exemplo, vou dar um exemplo. Quando eu passei em medicina, eu não recebi apoio do meu pai, da minha mãe, eu tive que me virar. Eles deram parabéns, nossa, que legal que tu passou em medicina. Mas te vira, é contigo. Tem colegas meus na medicina que o pai vendeu a casa, entendeu? Nossa, Fez empréstimo no banco de R$ 500 mil para pagar a faculdade. Por quê? Porque os caras têm noção que aquele conhecimento vai mudar a vida dele, né? sim. Esse dinheiro da casa volta em alguns anos. É um investimento. O que é? Tu investe em Exato, alguma exato. coisa que vai retornar. Para depois dar um retorno, para depois dar um retorno. Eu passei pelo ProUni. O ProUni é o quê? O cara baixa a renda. Então, quando eu passei, eu tive que comprovar vários elementos da minha família, né? Então, por exemplo, como a minha mãe já tinha recebido o Bolsa Família, tinha recebido vários programas do governo, ela é extremamente pobre, é pobreza extrema mesmo, passar fome. Então, eu tive que buscar essas documentação, né, para mim poder levar na faculdade e ser contemplado lá com a bolsa, né? Beleza. E aí eu fui até minha cidade natal, comentei contigo, fui lá pedir pro meu pai, pô, eu preciso atrás, né? E assim, ele não tinha o dinheiro para pagar o Xerox, entendeu? Cara, eu tinha passado em medicina de graça, entendeu? Os caras gastam quase 1 milhão para virar médico, né? Com comida, alimentação, aluguel. Sim, E eu sim. tinha passado em medicina, cara. E ele não tinha condições de pagar o Xerox. Eu tive que Caraca. pagar para ele, né? Porque eu liguei para ele, pedi para ele arrumar a documentação. Eu tive que pagar. Entendeu? Tu entende o nível Sim, da sim. mentalidade? Um vende a casa, o outro não tem Sim. dinheiro para pagar o Xerox. Então, assim, o meu pai, minha mãe eram cheios de dívidas. Eles não tinham casa, não tinham carro, não tinham nada no nome. Bem pelo contrário, tinha um monte de dívidas. Eu tive que imprimir toda essa documentação para levar na faculdade, né? Beleza. Então, veja bem, olha que louco. Não tinha dinheiro para o Xerox. Passar na Caraca. medicina. Então, tu vê essa discrepância da mentalidade de pobreza. Não é que ele não tinha, né? Porque se ele vai no mercado, ele tem dinheiro para comprar algumas coisas, né? Então, Sim, sim. fazer um churrasquinho no final de semana, ele tem dinheiro para fazer um churrasquinho no final de semana, ele sempre faz. Toma a cervejinha dele, faz o churrasco dele lá, ele tem. Mas tu entende o quê? A questão do que é valor para aquela pessoa, né? Para ele, a educação não era valor, entendeu? A faculdade não é valor para ele. O que tem valor para ele é aquele Entendo. prazer momentâneo do final de semana. Enquanto eu vejo, por exemplo, o cara vai lá, paga o aluguel do filho, dá um jeito para pagar o aluguel do filho. Pô, o cara tem que estudar, tá na medicina, né? Como é que ele vai trabalhar? Aí daqui um pouco a tia manda um pouco ali pro cara. A avó já começa a ajudar ele, entendeu? Então tem todo uma arquitetura ali da família para ajudar o cara a estudar. Agora, o cara que nasceu pobre, a família não tá nem aí. Pô, passou em medicina, tapinha nas costas, boa sorte. Pô, aconteceu comigo, tapinha nas costas, boa sorte.